Queridos, abra sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Os pastores Wex e Viviane, os pastores estão ministrando em Curitiba, em Pinhais, então mandaram pela manhã e agora à noite também um abraço a cada um de vocês. É por isso que eles não estão aqui. O pastor Ailton está na Vila Bela, o pastor Rafael está ali no campus do Boa Vista. E essa noite é nós, amém? Então, glória a Deus. Então, o livro de Lamentações, que nós vamos estar falando do versículo 15 em diante, do capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso eu digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, na minha amargura do meu pesar. Lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Até aqui por enquanto. Aqui nós já vemos que o nome desse livro é Lamentações de Jeremias. Um homem, queridos, que talvez ele era um homem que gostava de lamentar algumas situações, um homem que a Bíblia fala que ele era meio murmurante em alguns momentos na sua história. Tanto é que vemos que temos um livro que fala sobre isso. E, queridos, aqui nós vemos que, aqui da mesma forma que Jeremias escrevendo, ele falando tudo isso aqui, ele começa a mostrar, querido, que ele começou a perder a esperança. Teve momentos onde ele teve tantas experiências, mover de Deus como um grande profeta, mas ele também, no momento adverso, num momento de vento contrário, num momento de um dia não tão agradável e propício a ele, ele começa a decorrer desde o primeiro versículo desse capítulo, onde a gente leu do 15 em diante, ele começa a trazer situações que ele fala que Deus fez ele comer ervas amargas, que ele passou por dificuldades, e um versículo me chama a atenção, é que ele fala assim, no versículo 18, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Queridos, ou seja, ele fala que a esperança, em outra versão, fala que a esperança dele já havia sumido, a esperança dele havia se dissipado. Ele começa a mencionar tudo isso, lamentando aquela situação a qual ele estava vivendo. Mas do versículo 21 em diante, ele começa a trazer talvez o versículo mais conhecido que nós mencionamos sobre esse capítulo. E ele fala, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém, queridos? Então ele fala no versículo mais conhecido, uma tradução mais conhecida para nós, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Queridos, mas o inimigo sabe que se ele trabalhar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a desesperança, a tendência é nós lamentarmos, murmurarmos, estagnarmos e muitas vezes até mesmo retrocedermos. E quando nós começamos a entender que o próprio Jeremias começa a trazer e escrever nesse capítulo, aqui 3, ele começa a mencionar isso, e ele fala, a minha esperança se foi, mas quando eu trago à memória aquilo que me traz a esperança, algo começa a mudar na vida dele. Então, ele começa a falar para mim e para você, que nós devemos atrair à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Pode ser que em alguns momentos nós estejamos passando por dias maus. E queridos, toda vez que Deus tem uma promessa para mim e para você, entre a promessa que Deus libera para nós e até ela se concretizar, ser plena em nossa vida, existe um processo, amém? E é esse processo ao qual muitas vezes nós não conseguimos nos acostumar com esse processo. O processo do tempo, o processo de acreditar, mas não ver, e parece que vai desfalecendo a nossa fé. E queridos, é ou não é mais fácil conhecer Jesus na hora do milagre? Sim ou não?
Quando Jesus faz algo rápido em nossas vidas, normalmente no nosso grupo de célula, nós queremos dar um testemunho. Eu quero dar um testemunho, porque Jesus prometeu isso, e de repente Deus aconteceu e algo rompeu na minha vida. A gente se empolga e aquilo acaba alimentando a nossa esperança também. Mas quando algo começa a demorar, querido, parece que a nossa esperança vai diminuindo, ela vai se findando. E nós começamos a nos deparar com situações que, mesmo sabendo que Deus é fiel para cumprir, a desesperança começa a tomar conta de nós. Quando a Bíblia fala que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, Ele manda os seus discípulos passarem para outra margem do lago, amém? Queridos, o que é interessante? Jesus fica orando no monte, e de repente Ele vai sobre as águas andando até chegar próximo do barco dos discípulos. Se a Bíblia fosse escrita por um guarapuavano, ele ia dizer que era a visagem, né? Ele ia falar assim, que quando Jesus estava se aproximando, Pedro e os outros discípulos falavam assim, meu Deus, estamos com medo, é um fantasma. Se fosse o guarapuavano, é uma visagem que está vindo ali sobre as águas. Queridos, eles não tinham acabado de ver Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes uma multidão? Sim ou não? Já viu que quando tem uma pessoa mais conhecida, tem pessoas que querem tirar selfie com ela? Imagine no tempo de Jesus a fila para tirar selfie. Esse é meu amigo, esse é o meu pastor, esse é o meu discipulador. Mas quando chegou o momento do processo da travessia, eles confundiram Jesus com um fantasma. E entrou medo no coração deles. Até que Jesus permitiu Pedro ir ter com ele, vocês já conhecem a história. Queridos, então, quando nós entendermos que os processos fazem parte da nossa história, e é nesses processos que nós temos que estar convictos, que mesmo que os olhos não vejam, mesmo que as mãos não toquem, mesmo que os pés não estejam apoiados sobre aquilo ainda, por enquanto, a esperança não pode desfalecer no nosso coração. Amém? A esperança, ela deve continuar. E qual é a esperança? Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é a esperança para que o nome dele seja glorificado através da tua dificuldade. Queridos, todos os homens de Deus do Antigo Testamento, enfim, que passaram por provas que Deus permitia, nenhum morreu na prova. José não morreu no poço, José não morreu na cadeia, ele morreu depois de ter cumprido aquilo que Deus tinha falado com ele. Se nós vemos Daniel, ele foi na cova dos leões e todos pensaram, os leões vão devorá-lo. Mas por causa do propósito de Deus na vida dele, queridos, ele tinha uma esperança naquele Deus, a qual, ao invés, quando ele teve a ordem do rei, ao invés de ele fechar a janela, ele abriu as janelas para a direção de Jerusalém. E continuou a orar, continuou a exercer a sua esperança. Mas eu quero que você abra essa noite sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, a gente vai estar lendo um texto. Ele é um pouquinho extenso. Mas o que nós temos tempo para ler os grandes feitos do nosso Deus, amém? Então a palavra do Senhor diz assim, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 em diante. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a destes, como a de um destes. O que vendo, ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminhou um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque muito comprido
te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscavam a minha vida para atirarem. E ele disse: sai para fora, e te põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Só até aqui por enquanto. Amém, queridos? Amém, gente? Querido, nós vemos aqui esse contexto bíblico. Nós vemos que Elias passa por algumas situações na sua história positivas, mas também passa por momentos negativos. E nós vemos aqui que Elias já tinha uma certa experiência com Deus. Elias já tinha vivenciado provisão de Deus, milagre de Deus. Elias já tinha sido, queridos, alimentado por corvos. Elias já tinha sido alimentado por uma viúva que não tinha mantimento. Elias já tinha ido contra 850 profetas, 450 de Baal, mais 400 do poste ídolo. Enfim, nós vemos que Elias já tinha experimentado muito o favor de Deus na sua vida. E o que é interessante, queridos, é que no momento que Elias enfrentou 850 homens, a Bíblia diz que ele zombou daqueles homens. Ele falou: cadê o Deus de vocês? Será que ele viajou? Será que ele está dormindo? Falem mais alto, enfim. Queridos, mas nós entendemos que chega um momento na vida dele, onde Jezabel começa a afrontá-lo e fala: o que você fez com os meus homens, com os meus profetas, até amanhã nesse mesmo horário vai acontecer com você também. Queridos, a Bíblia fala que Elias teve medo, amém? Mas eu não creio que apenas foi medo, talvez Elias também teve amnésia. Alguém aqui, você é como eu, você está falando algo, de repente você esquece e fica boiando no assunto? Levante sua mão aí. Nossa, pensei que tinha menos gente. Deu uns 30% do que está aqui hoje, levantou a sua mão. Ou seja, eu de vez em quando, ou de vez em sempre, melhor dizendo, né, eu estou contando algo que ele disse: se eu perder o raciocínio, eu não lembro mais, eu tenho que perguntar: mas o que eu falei mesmo? Ou seja, acontece aquele, né, um pequeno surto de amnésia ali por um pequeno intervalo. Cristo, então, veja que Elias, ele teve experiências profundas com Deus. Ele teve um pássaro que não tinha condições para alimentá-lo, mas Deus foi o provedor. Ele teve uma mulher que não tinha mantimento, mas Deus foi o provedor. Ele foi 1 contra 850, mas Deus com ele foi maioria. Queridos, mas chega um momento que Jezabel, uma mulher, uma figura da pior estirpe, uma figura feminina naquele momento que fala tudo de coisas negativas, ela promete algo a ele de tirar a sua vida. E naquele momento a Bíblia fala que Elias teve medo. E quando Elias teve medo, ele fugiu. E veja só, queridos, como é interessante esse texto. Elias fala assim: o que vendo ele se leva, versículo 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Queridos, por que Elias fugiu? Porque ele teve medo do quê? De morrer, amém? Amém, gente? Ele teve medo de morrer e por isso ele fugiu daquele lugar e foi para Berseba e acabou levando o seu moço. Quando nós perdemos a esperança naquele que é o Deus que é o nosso alicerce, o nosso sustento, queridos, além de muitas vezes nós fugirmos para locais que não deveríamos, nós acabamos muitas vezes contagiando ou contaminando outras pessoas. E ele foge porque ele queria salvar a sua vida. Mas no versículo 4, a Bíblia diz que ele foi para o deserto e ele começa a falar. Pediu em seu ânimo a morte e disse: basta, ó Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais.
Queridos, nós temos que entender que uma pessoa, um soldado, quando ele é abatido na guerra, quando ele é ferido, morto, alvejado, morto, nós vemos por filmes e por histórias, enfim, que ele não é deixado para trás, mas não necessariamente ele precisa ser pego o seu corpo naquele momento. Os seus companheiros continuam a guerrear. Mas quando um soldado é ferido, não apenas ele para de guerrear, mas mais soldados param para ajudá-lo. Um pega no ombro direito, outro pega no ombro da esquerda. Então a tendência de Satanás, a arma mais mortífera dele contra mim e contra você, ele sabe que é a arma emocional, ou seja, ali é a questão psicológica. Por isso que o Romanos fala, não vos conformeis com este século, mas renovais a vossa mente. Queridos, imagine que no versículo 3, Elias foge para não morrer, e no 4 ele pede a morte. Você já parou pensar que muitas vezes na tua vida você pede coisas que você nem queria? Ou você tenta sonhar coisas e de repente, eu amo minha esposa, mas na hora da briga eu quero me separar. Quando tem alguma situação, está difícil o emprego, mas de repente, se o meu patrão fizer coisa, eu vou pedir a conta. Ou seja, nós começamos a ver que ele no versículo 3, ele foge para salvar a vida. No versículo 4, ele perde a morte. Ou seja, quando Satanás, ele tem êxito nas nossas vidas, para nos tentar paralisar, querido, aquilo que nos traz esperança, uma pessoa que não tem esperança, ela não tem destino. Amém? Elias perdeu a esperança. O que ele fez? Começou a andar para o deserto. Ele começou a sair do destino que ele estava, foi para Berseba, deixou seu moço, falou, pernas para que te quero, porque eu vou também agarrar rumo para a minha vida. Ao invés dele continuar no propósito, Deus tinha sustentado ele até aquele momento. Quanto a 850 profetas, ele declarou que não iria chover durante 3 anos e meio. Ele foi contra uma nação inteira. Por causa do quê? Por causa da essência de Deus na vida dele. O que aconteceu quando a esperança e o medo entrou no coração dele? Ele saiu do propósito na vida dele. Ele foi para outros rumos. Talvez você tenha passado por momentos onde o inimigo tem tentado te deixar confuso, querido. Se nós entendermos, quantos aqui fisicamente você está chegando no final do ano cansado, esgotado, levanta sua mão. Querendo praia, levanta sua mão. Queridos, parece que a luz vai abaixando, ficando mais fraca no final do ano, é ou não é? Mas no livro de Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a sua face, a face do abismo, amém? Amém, queridos? Algo que é sem forma, querido, é algo indefinido. Algo que é vazio, é algo sem propósito. E algo que está na escuridão, é algo que não tem visão, porque a escuridão não permite nós enxergarmos muito. É ou não é? Ou seja, queridos, quando nós permitirmos Deus a trazer esperança, quando nós não tínhamos a esperança de Jesus na nossa vida, nós éramos sem forma, vazio e havia escuridão na face do abismo. Você era indefinido, você era sem propósito e você não tinha visão. Amém? Mas quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único suficiente Salvador, aquilo que era sem forma começa a ser definido. Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Alguns falaram amém, amém. Queridos, aquilo que era vazio, que não tinha propósito, tem propósito. Que Cristo, Ele quer ser glorificado através da minha e da tua vida. Apesar das nossas limitações, Ele acredita em mim e em você, amém? E aquilo que havia escuridão, que não tinha visão, querido, a Bíblia fala que Cristo é a luz para o mundo. E ele fala que nós também somos essa luz. E essa luz não pode ser escondida, porque essa luz, ela não é baseada em coisas naturais, querido. A luz do sol existe, sim ou não? Sim. Mas e agora? Tem luz do sol? Então depende de coisas naturais. A luz elétrica, que é básica, né? Não vamos entrar em várias. A luz elétrica existe, sim ou não? Nós estamos vendo. Mas se bater o disjuntor, ela tem luz? Não. Mas a luz de Cristo em nós, não importa a escuridão que você esteja, nós iremos brilhar algo. Pode ser que você esteja passando por lutas. A luz natural pode ser que em algum momento nos deixe na mão. Mas existe uma luz que brilha muito mais, e é esta luz de Cristo, que ela vai brilhar e trazer esperança no meu e no teu coração. Amém?
E queridos, nós começamos a ver aqui que Elias chega nesse momento, ele começa a receber ameaças de Jezabel, ele vai para o deserto, ele decide ir para o deserto, anda 40 dias, 40 noites, mesmo saindo do propósito, Deus manda um anjo abençoar ele, alimentar ele por 2 momentos. Quantas vezes nós já decidimos sair do propósito de Deus para as nossas vidas, a gente fala, meu Deus, mesmo sem merecer, Deus cuidou de mim. Não precisa levantar a sua mão. Como diz o pastor Weckles, mexe só teu dedão dentro do sapato. Quantas vezes nós decidimos sair daquele propósito e a gente vê, meu Deus, olha, eu saí e Deus continuou cuidando dos detalhes. Queridos, então nós vemos aqui que essa história de Elias, ele continua. Mas a pergunta é, o que aconteceu com Elias? Será que foi, a Bíblia fala que é medo, eu chamo também como uma amnésia. Por que esse homem acabou esquecendo de tudo que Deus já havia feito? E por que ele começou a desacreditar naquilo que Deus poderia ainda fazer na sua vida? E eu quero que nessa hora a gente vai estar vendo 3 coisas principais, dentro desse contexto. E que o Espírito Santo te conduza a mim também, a nós começarmos a olhar para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso interior. E identificar com coisas que o inimigo quer trazer desesperança no teu coração. Porque ele sabe que uma pessoa machucada, ela não para apenas ela, mas ela paralisa muitos à sua volta. Queridos, então nós começamos a ver que chega no momento do versículo... versículo 11. Ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a minha face, diz o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Queridos, a Bíblia está falando que esse vento não era o vento do Espírito soprando, amém? Era um vento muito mais poderoso, no sentido de devastar, de destruir. Era um vento que fendia as rochas. Eu falei pela manhã, eu não estou lembrando de outro exemplo, vou falar esse mesmo. Quantos aqui, quando começa um pouco de ventania, aquele vento mais forte, começa a escurecer um pouco, né, o dia assim, você fica com medo de temporal? Levante sua mão. Queridos, o que normalmente acontece não é o que você está vendo, mas você começa a ouvir aquele vento. Quem mora naquelas casas com as janelas um pouquinho mais antigas, ela chacoalha um monte, ela faz barulho de vento. Ou seja, aquilo, eu lembro que essa minha irmã, quando ela escuta um barulho de vento, ela já sai apavorada, gritando, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia, que o vento passe longe da nossa casa, que não sei o quê. Ou seja, começa, naquele momento, parece que um monte de crente aparece e começa a orar, né? Senhor, afasta daqui, pula Guarapuá, vai para outro lugar, mas não chega na nossa cidade. Cuida do meu pai e da minha mãe, cuida daqueles que estão em outro estado. Ou seja, a gente faz uma lista disso aí. Queridos, mas a Bíblia está falando que esse vento, Deus não estava nele. E para mim, quando eu começo a entender que a questão desse vento, que esse vento, ele é um vento de afronta, que vem incomodar os ouvidos dos profetas do Senhor. Queridos, Deus constituiu eu e você como reis, sacerdotes e profetas dessa nação, amém? E aqui nós vemos que esse vento, ele vem confundir os nossos ouvidos. Não é o vento do Espírito, é aquela palavra que o inimigo vem sussurrar nos teus ouvidos, para tentar lembrar situações, para tentar lembrar momentos de frustrações, e tentar paralisar o propósito de Deus na minha e na tua vida. Veja como é interessante, esse vento, que ele começa a vir naquele momento, ele começa a fender as rochas, mas a Bíblia mesmo fala, mas Deus não estava nesse vento. Não era o vento do Espírito, era um vento que vinha a ser soprado nos nossos ouvidos. Mas se nós começarmos a entender a história de Elias, nos versículos anteriores e depois dos quais nós lemos, ele começa a se rotular, querido, como fracassado. Se nós pegarmos ali os primeiros versículos, do 4 ele fala, da parte B do versículo, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, ele começa a olhar para a sua vida como um fracasso. Ele começa naquele momento que ele lembrar de situações onde talvez você lembre da histórico familiar da tua casa.
Como eram seus avós, seus pais, seus irmãos mais velhos, tios. Talvez você vê que existe uma situação cíclica de separação na sua família. E quando você vai casar, o medo é, quando se foi casar, até quando eu ficarei casado? Talvez o que acontece nos casamentos, nas famílias, é a questão do adultério. Quantas vezes eu ouvi falar do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, do meu irmão mais velho, dos meus primos mais velhos, sempre acontecendo essa questão de adultério, de separação, de vários casamentos. E quando eu fui casar com a Di, eu procurei o meu pastor na época e falei assim, eu estou com medo de casar. Ele falou, você está arrependido? Eu falei, não estou arrependido. Mas eu estou receoso, porque eu vi um ciclo, uma situação cíclica acontecendo na nossa história, e eu não quero isso para mim. E desde então, nós oramos, naquela época, naquele momento, quebrando situações. Queridos, ou seja, parece que o inimigo vem sempre soprar uma palavra desfavorável a mim e a você. Esse vento não era o vento do Espírito, era um vento que trazia destruição, era um vento que não permitia realmente as coisas do Senhor serem uma verdade absoluta. Veja que um homem que experimentou tantas coisas em Deus como eu e você já experimentamos, queridos, ele viu tantas coisas sobrenaturais, mas por causa do momento de medo e, nas minhas palavras, amnésia, ele acabou esquecendo daquilo, foge do seu propósito, vai para o deserto e ainda acaba entrando em uma caverna. Uma caverna, queridos, a caverna não tem problema muitas vezes. O problema é o que te levou para dentro daquela caverna. Lembra que uns 2 meses atrás, eu creio mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, teve uma chuva de pedras muito forte em Guarapuava. O meu carro ficou na rua, no carro preto. Quando eu fui lá ver ele tinha virado branco. Tinha pedra de gelo para todo lado. Se eu tivesse naquele momento uma caverna, entre aspas, eu colocaria para resguardar ele. Mas, queridos, muitas vezes, quando nós perdemos a esperança naquilo que Deus pode fazer, e a Bíblia diz que Ele pode fazer mais do que pedimos até imaginamos, quando se perde a esperança, a tendência é nós fugirmos do nosso propósito, é nós irmos automaticamente para o deserto ou para uma caverna. E uma caverna, quando se entra nela, a tendência é perder o senso de direção. Quanto mais você anda, mais você vai profundo. Quanto mais profundo, menos você enxerga, menos você tem a sensibilidade das coisas que estão acontecendo fora dela. E é isso que o inimigo sabe, que se ele colocar eu e você em uma caverna e nos fazer perder a esperança, queridos, ele sabe que a igreja está condenada a minguar. Mas quando nós temos uma esperança, mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que as nossas mãos não toquem, a esperança que nós temos é Cristo, aquilo que nos move, que é aquilo que realmente é por Ele, para Ele, e é dele, são todas as coisas, amém? E veja como é interessante. Chega um momento, no livro de Lucas, capítulo 24, estou lembrando desse texto agora, os últimos versículos ali, fala que Jesus, ele tinha sido crucificado e estava morto. Ele foi crucificado na sexta-feira. Todos os seus discípulos caminharam com ele aproximadamente 3 anos, queridos. E eles tinham uma promessa que ele ressuscitaria ao 3º dia, amém? Mas chega num momento, num dos versículos ali desse capítulo 24, que 2 dos discípulos, 2 daqueles homens que andavam com ele, estavam a caminho de Emaús. Eles estavam indo para uma outra direção. Eles estavam contando causos sobre aquilo que Jesus já tinha feito. Até que de repente Jesus estava caminhando com eles, eles não perceberam que Jesus estava com eles. Significa muitas vezes que quando nós perdemos a esperança, pode ser que você esteja na célula, esteja no culto, mas você não reconheça plenamente quem é Cristo em nossas vidas. Aqueles 2 discípulos caminharam com Jesus. E Jesus perguntou, o que aconteceu? A Bíblia diz que eles ficaram perplexos. E eles começaram a falar, pois é, ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi morto. Era aquele homem que vinha redimir a nossa vida. A nossa esperança se foi, eles estão dizendo. E o que é interessante, é que num determinado momento, queridos, eles ao invés de estar ficando em Jerusalém, eles estavam indo para Emaús. Aquela região era conhecida como fonte de água quente. Ainda estavam no 3º dia, mas eles perderam a esperança, por isso eles não esperaram completar o propósito.
Ao invés dele estar na fonte, que Jesus é a fonte de água viva, amém? Ao invés deles esperarem em Jerusalém, eles estavam trocando a fonte de água viva por uma fonte de água morna. Mas de repente Jesus entra na sua casa e no partir do pão, de repente há um destravamento na mente daqueles homens e eles começam a lembrar, talvez da multiplicação de pães. Quando Jesus parte o pão e dá graças, eles começam a lembrar do que Cristo já tinha feito. E sabe o que é interessante? Naquele momento a Bíblia fala que Jesus desaparece daquele ambiente. E um começa a conversar com o outro. Você lembra quando nós estávamos andando naquele caminho, o nosso coração se queimava? Talvez que você, por falta de esperança, você decidiu ir para um outro caminho e você não está conseguindo esperar o tempo de Deus. Mas tenho certeza que um momento como esta noite, no teu dia a dia, em uma música, Jesus tem falado ao teu coração e tem queimado algo aí dentro. Mas quando aqueles discípulos viram Jesus partindo o pão, eles lembraram do que Jesus já tinha feito. E eles começam a comentar entre eles: quando nós estávamos andando, você não percebeu que o nosso coração se queimava? Significa, queridos, que pode ser que você, por alguma falta de esperança, você saiu do prumo do teu destino. Mas quando nós temos Jesus de uma forma absoluta, plena, íntegra, profunda em nossas vidas, e nós lembramos daquilo que Ele tem para mim e para você, querido, não importa onde você esteja, e eles saíram daquele ambiente e voltaram para Jerusalém. Amém? Eles voltaram para o destino deles, voltaram para a caminhada deles. Queridos, ou seja, quando o inimigo ele começa a trazer situações aos nossos ouvidos, ele tenta dizer apenas coisas negativas ao meu e ao teu respeito. José foi assim. Quando chega um momento na vida de José, ele conta para os seus irmãos e para o seu pai: olha, eu tive esse sonho, vai ser assim, assim e assado. Todos duvidam dele, inclusive o seu pai acaba não gostando muito da forma que ele conta a história. Os seus irmãos acabam inventando uma morte, e acabam vendendo ele como escravo, jogando num poço sem água, depois vendem como escravo, depois ele é injustiçado pela mulher ali do governador, enfim, e ele acaba indo para a prisão de uma forma injusta. Mas por que José ele não cedeu, pelo menos naquele momento, com aquela mulher, queridos? Já pensou se ele fosse amante da mulher que mandava mais naquela região? Já pensou quantas regalias e benefícios ele teria? Mas por que ele não deu naquele momento um sorriso para aquela mulher? Porque os olhos dele estavam na esperança para ver Deus sorrindo a respeito da história dele. E queridos, ele não deu brecha para aquela mulher e foi injustiçado. Mas quando Deus completou a boa obra na vida dele, veja o que é interessante, quando completou a boa obra na vida dele, ele não apenas foi um homem que conseguiu administrar o Egito, mas ainda conseguiu trazer bênção para aquele povo. Significa, queridos, que pode ser que o inimigo tenta falar para você: o que você está fazendo nessa igreja? Largue mão, a vida é curta, é uma só, vá aproveitar. Sabe qual é o lugar que nós devemos aproveitar a nossa vida? É aos pés do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos ansiosos. Seja sincero, quantos aqui você anda ansioso? Levante sua mão. Quem anda ansioso sempre procura servir para ser. Foi assim que Marta fez. Não anda ansiosa, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Quer que eu diga algo para você? Você quer que a tua esperança seja renovada no teu interior? Pare de ficar ansioso, ansiosa em coisas que você não está na tua alçada, na tua altura. Queridos, é Deus, é Cristo em nós a esperança dessa glória. E pode ter certeza que Maria ficou aos pés de Jesus naquele momento. E Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. Pare de querer procurar coisas em outros lugares. Parece que a outra igreja tem a grama mais verde. Parece que o outro pastor tem mais unção. Não levante sua mão. Mas já escutou pessoas que dizem assim: nossa, meu antigo líder, meu antigo tal era muito melhor. Você já perguntou para um discipulador quantos discípulos também ele teve melhor do que eles têm? Já parou para perguntar quantos já tiveram melhor também? Mas não é esse o fato, querido. O fato é que quando nós temos esperança, não é por acaso daquela pessoa que vai vir a bênção. Até porque nós pensamos assim: se o meu discipulador fosse melhorzinho o nível dele, a minha vida seria melhor. Seja sincero, no fundo do teu coração, quantos já pensaram assim? Se o meu discipulador fosse outro, meu ministério, minha vida seria diferente. Quem discipulava Judas, querido?
Amém? Quem discipulava Judas? Jesus. Jesus era mais ou menos ou era bom? E por que Judas foi o traidor então? Já que ele tinha um bom discipulador. Quem discipulava Adão? Quem? Deus era mais ou menos ou era bom? Bom. Por que Adão foi um banana e comeu a fruta que Deus falou que não era para comer? E ainda quis pôr a culpa em Deus, por tabela. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se eu tivesse escolhido outra, não tinha problema. Mas o Senhor me deu essa coisa mandada. E agora eu comi a fruta que ela me, né? Ou seja, essa é a tendência quando nossos ouvidos não conseguem realmente ouvir a voz de Deus, querido. Nós perdemos a esperança. A próxima coisa, ele fala que veio um terremoto. Depois do vento, um forte terremoto. Eu não sei se você já teve experiência de estar numa região que teve terremoto. A gente vê, nós aqui, né, mais por televisão, né, em jornais e assim por diante. Querido, terremoto, quando a Bíblia fala, Deus também não estava no terremoto. E um terremoto, quando passa, tira tudo do lugar. Aquilo que você tenta construir com o maior sacrifício, o terremoto vem, tira tudo do lugar. Quebra os alicerces, os fundamentos. Talvez você tenha lutado por tantas coisas na tua vida, talvez é o teu casamento que você tem lutado. Mas quando vem um terremoto ao qual Deus não está, tudo sai do lugar, vira uma bagunça, e às vezes aquilo que você demorou a conquistar, demorou a construir, parece que tudo vai por água abaixo. Eu lembro de uma história de uma mulher, num casal que a gente acompanhou. A mulher orou, querido, por muitos anos pelo seu marido, como talvez você, querida. E o teu marido hoje está aqui, ou ainda ele não está, mas vai vir. Queridos, aquela mulher orou por muitos anos na intercessão à tarde lá no Boa Vista. Ela ia nas orações na segunda noite, ia nos cultos, participava de célula, ela orava para que a sua família, seu marido viesse para Jesus. De repente, depois de um período bem extenso, alguns anos, ele vem para Jesus. Mas numa tarde de domingo, o terremoto passa na casa deles, a qual Jesus não estava. Eles acabam discutindo, acabam brigando. Alguém casado que sabe o que é uma discussão? Levanta a mão, quem não sabe. Talvez você não sabe, que você nunca saiba. Mas no caso, eles acabaram tendo uma discussão ali, familiar, conjugal. E naquele momento, querido, ele fala assim, viu, então pare com isso. Vamos para a igreja que está na hora antes que a gente chegue atrasado. Ela falou assim, eu não vou. Ele falou para ela, por que você não vai? Porque agora você vai sentir na pele o que você fez eu sofrer durante anos. O que aquela mulher fez que durante anos orou pelo seu marido? Mas quando o terremoto passou na vida dela, começou a quebrar aquilo que ela tinha construído. E ao invés dela ser a mulher sábia para edificar a casa, ela falou, não vou para a igreja. Por quê? Porque para você aprender tudo que eu sofri, que você fez o passado durante vários anos. Sabe o que aconteceu depois daquele episódio? Aquele homem nunca mais pisou na igreja. Aquela mulher vai talvez duas vezes, vai uma vez por mês, de média, nos cultos. Queridos, quando o inimigo vem esse terremoto, a qual Deus não está, a tendência do terremoto é destruir aquilo que você tem tentado construir. Quando o terremoto, a qual Deus não está, ele passa, ele tenta desvirtuar e quebrar tudo aquilo que você tentou fundamentar naquilo que é a verdade absoluta, que é Cristo em nossas vidas. Quando um terremoto passa, parece que antes fala assim, nossa, mas quando eu não ia na igreja, parece que eu não via tantas dificuldades da minha história. Isso é verdade, sabia, querido? Porque quando você está no mundo, não se enxerga a roupa suja na escuridão. Mas quando você vem para a luz, que é Cristo Jesus, começa a enxergar coisas que precisam ser lavadas ou vestes trocadas, amém? Então, quando nós começamos a compreender, querido, o terremoto passa, e ele começa a destruir projetos e sonhos. Se nós olharmos a história de Mefibosete, queridos, ele era filho do príncipe, ele era neto do rei, ele tinha um futuro promissor, ele seguramente seria um sucessor do trono naquela época. Mas por causa de um acidente, por causa de um terremoto, entre aspas, que passa no reinado, seu avô é morto, ele acaba sofrendo um acidente, acaba ficando coxo da sua perna. Queridos, alguém que era para reinar e governar, ele foi para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar é lugar de esquecimento, lugar sem pasto. Um homem que tinha um futuro promissor como eu e você temos em Cristo Jesus, amém? Mas teve um momento que ele teve um tombo na sua vida.
Em outras palavras, um terremoto passou na sua história. Ao invés de ele continuar governando, sendo um sucessor de trono, ele começou a ser um mendigo numa cidade esquecida. Talvez o terremoto passou na tua história, no teu casamento, talvez no teu ministério, homem e mulher, essa noite, preste atenção. E talvez você tenha decidido em teu coração, eu não quero mais saber desse negócio de célula, de ministério, de casamento. Talvez você tenha decidido ir para um lugar para esquecer aquilo. Quem tem esquecimento é amnésia, querido. Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele não se esqueceu de mim. E não se esqueceu de você. Amém? Queridos, mas veja. Chega um momento na história que Davi chega para o seu servo e fala: há alguém da linhagem familiar de Jonatas para que eu possa agir de benevolência? Ele fala assim: Senhor, Mefibosete, ele é aleijado, coxo, ele mora em Lodibar, naquela cidade que não tem pasto, naquela cidade que não tem, que é o lugar de esquecimento. Queridos, aquele homem não foi curado da sua perna, mas quando ele se sentava na mesa com o rei, perante a mesa, ele era do mesmo nível dos filhos do rei. Significa que pode ser, querido, que tem coisas que não vai mudar na minha e na tua história naturalmente, mas o nosso emocional, a esperança é, quando eu me achego na mesa, eu me achego na mesa como no mesmo nível dos filhos dos reis. Significa que quando o terremoto passa, a tendência é tentar te jogar para baixo. Quantos filmes nós já vimos que quando passa o terremoto, pessoas se desequilibram e acabam caindo? E a tendência de Satanás é que o terremoto tente nos derrubar. Talvez você era uma pessoa em Cristo Jesus, até ter um problema na tua empresa. De veio intimidação, de veio situações. Talvez foi num erro no teu casamento e você não consegue se levantar. Porque o diabo sabe que quando nós começamos a edificar algo na rocha, pode vir a tempestade, a enxurrada e aquilo não é abalado. Mas quando nós construímos na areia, nós perdemos tudo. Então ele sabe que se ele mexer com as nossas sustentações, se não estiverem bem forjadas e firmadas, a tendência é cair. Não se manifesta em nome de Jesus, mas quantos aqui você já pensou em desistir, talvez até mesmo essa semana, de Cristo Jesus? Talvez você já pensou em largar a mão até no teu casamento, mas o que está te segurando é teus filhos. Porque quando o terremoto passa, a tendência é bagunçar tudo. Aquilo que estava em pé começa a cair. E talvez você tenha olhado à tua volta e parece que teus sonhos começaram a ruir. Parece que os teus projetos começaram a ser trincados. E sabe o que o diabo ele é expert em fazer? É mascarar situações. Quando a tua casa tem uma trinca na parede, uma trinca pequena, o que normalmente se faz, querido? Grafiato? Textura? Ou é só eu que penso assim? Quando eu tenho uma trinquinha pequena na parede, poxa vida, não vou quebrar a parede, faz muita bagunça. Chama um pintor e faz uma textura. O que acontece? Mais um ano ou dois fica mascarado aquele problema. Mas o problema não está mais naquela parede, o problema está no fundamento. E quando o diabo passa, a tendência é, não fique, não queira, não precisa contar, não precisa confessar, continue no pecado. Quando o Elvis fez a abertura, ele falou, talvez vai ter 2 minutos para você chegar e falar obrigado por você estar comigo aqui. É nessa união que Deus ordena a bênção. Da nossa união, do nosso casamento, da nossa família, do nosso ministério. E a tendência, queridos, nesse momento, é nós começar a compreender que quando o diabo ele vem mexer e esse terremoto passa, a tendência é bagunçar tudo aquilo que você tentou construir. O Ministério do Louvor puder subir em nome de Jesus. A última coisa que ele começa a falar é que depois do terremoto veio o fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Para começar um fogo, querido, normalmente não se começa com um grande fogo. Começa com coisas pequenas. Aquilo que não é tratado enquanto é pequeno, se ele vai ganhando proporções, ele fica incontrolável em algum momento. Não era o fogo do Espírito. Era um fogo que não estava a Deus ali naquele lugar. E quando o fogo não é resolvido no começo, quando um casamento acaba acontecendo, a desonra de uma palavra, a violência de uma palavra errada,
e ela não é resolvida, ela aumenta-se aquelas palavras. Elas chegam na agressão física, moral. E nós temos visto na TV o tal do feminicídio sendo, bem batido. Então aquilo que não é tratado no começo, aquele fogo que não é cuidado, controlado no início, ele ganha de muita proporção muito maiores e ficam incontroláveis muitas vezes. E sabe quando o fogo passa, queridos? Ele muda o aspecto das coisas. Ele muda o volume das coisas. Ele muda o cheiro das coisas. Vocês lembram que em janeiro agora desse ano teve uma tragédia com os meninos lá do Flamengo? 10 jovens perderam a vida. Queridos, eu lembro que durante semanas, todas as vezes, seja de manhã, de tarde ou de noite, que eu e a Di olhávamos aquelas reportagens, nós chorávamos, pensando que existiam sonhos de famílias ali. Haviam projetos de crianças de 14, 13 anos, adolescentes ali, que por causa de um acidente, por causa do fogo, acabou naquela noite, naquela madrugada. Mas sabe o que eu vejo que é nessa história? Não sei se você acompanhou bem, mas eles ficaram vários dias, mais de semanas, para descobrir quem era aquele resto mortal da qual pessoa, do qual jovem. Eu, particularmente, creio que pode ser que eles tenham até não ter descoberto quem eram os jovens entregados para as famílias erradas. Porque eles tentaram com a arcada dentária, tentaram com DNA, e todas as vezes não conseguiram discernir e descobrir quem era aquele menino, quem era esse, quem era aquele. Quando o fogo que não é de Deus passa, querido, ele destrói a nossa identidade em Cristo Jesus. Quando o fogo que não é de Deus passa, ele incinera aquilo que era propósito de Deus na minha e na tua vida. Quando o fogo de Deus, que não é de Deus, passa, queridos, nós não conhecemos nem nos reconhecemos mais. Quantas vezes você, marido, já escutou essa frase da tua esposa? Não foi com você que eu casei, porque você eu não estou conhecendo. Queridos, quando o fogo que não é de Deus passa, ele acaba com sonhos e projetos. O que era uma madeira se torna cinza. E os homens principalmente, não que as mulheres não saibam, mas os homens principalmente sabem, que se você não tirar de vez em quando a cinza da sua churrasqueira, a tendência é você ter dificuldade para fazer fogo. E o inimigo sabe que aquelas cinzas vão impedir que aquele fogo volte a brotar no nosso interior. Sabe, queridos, quando eu lembro dessa história desses meninos, dezenas de pessoas das suas famílias enterraram algo que eles achavam que era o corpo deles, porque o fogo acabou com tudo. E talvez você tenha olhado para dentro de você, da tua história, da tua família, do teu ministério, querido, e você fala: eu não sei o que sobrou de mim, dizem que eu sou é isso aqui. Mas quando nós temos uma esperança em Cristo Jesus, querido, algo começa a acontecer. Elias olha para um lado, Elias olha para o outro lado. Ele não vê saída, a não ser para o mesmo lugar que ele entrou naquela caverna. Normalmente nós sabemos o que nos motivou a entrar em uma caverna. Você sabe por que você está procurando o fundo de uma caverna. O teu problema pode ser com o teu pastor, com o teu líder, com o teu marido, com o teu empregado, com a tua funcionária, com o teu irmão. Você sabe o que está te impulsionando para dentro dessa caverna, mas a palavra de Deus em 2 momentos fala para Elias: o que fazes aí, Elias? Vem para fora. Porque a nossa tendência é fugir desses confrontos e entrar numa caverna cada vez mais profundo, querido. E chega momentos na nossa vida que os nossos ouvidos começam a ser contaminados com mentira, palavras de divisão, palavras de autocomiseração, palavras de sermos o menor. Foi isso que Gideão falou quando Deus chamou ele: eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a mais pobre da tribo. Deus não estava preocupado com o tamanho dele, Deus não estava preocupado com o dinheiro da sua família, da sua tribo. Deus tinha um propósito, e quando ele foi para a guerra, em vez de 32 mil soldados, ele ficou com 300. Sabe por quê? Porque a matemática de Deus é diferente da minha e da tua.
A matemática de Deus que é uma esperança, a qual nós não entendemos naturalmente, porque nós não servimos um Deus natural, nós servimos um Deus sobrenatural. Amém? E talvez você está tentando fazer a matemática fechar. Não fecha. Porque eu e você vivemos por aquilo que olhamos, mas isso não é fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não vejo, mas daquilo que eu espero. E que isso nós começamos a entender. Só há uma saída da caverna, pelo mesmo lugar que você entrou. Quando nós temos esperança, pode ser que o vento venha, que o terremoto venha, que o fogo venha, mas quando nós temos uma esperança inabalável, você vai até as últimas consequências. Nós tivemos uma discípula que marcou muito a nossa história. A Ana, quase todos vocês ouviram falar ou conheceram, ela andou com a gente há alguns anos. Ela não podia comer quando estava no hospital. E as pessoas falavam, chegava a enfermeira, você vai querer almoçar hoje, comer à tarde? Ela falou assim, eu quero. Mas você não pode, eu quero. Ela não conseguia se alimentar. Mas sabe qual era a esperança dela? Era que Cristo ia fazer um milagre. Sabe o que acontecia? Ela trazia aquele prato de comida e ela orava, Senhor, obrigado por esse prato de comida. Mesmo que eu não consiga comer, ela agradecia por aquele momento. Sabe quando a esperança de Deus não morre no nosso interior? Significa que você pode não estar vendo, mas você continua acreditando. No dia do velório dela, o pastor Ailton estava junto comigo. Eu falei, não saia do meu lado, que eu acho que eu não consigo fazer. Mas veio uma mulher e pensou que eu era o marido dela, o Rodrigo. Eu falei, não, eu sou o pastor dela. Ela falou, minha mãe está no hospital em estado terminal. Meus irmãos brigaram comigo, por que eu estou vindo no velório de alguém que falou que ia ser curado, mas morreu? Sabe por que eu vim? Porque ela me deu esperança de viver. Em nenhum momento eu vi ela murmurar, reclamar, a não ser no dia que ela foi, onde ela falou para a irmã dela, eu não aguento mais, eu quero ir para a casa do Pai. Queridos, eu quero dizer algo para você, que existe uma esperança, mesmo que eu e você não conseguimos entender e compreender. Mesmo que nós não conseguimos enxergar, mas espera aí, mas é a história dela. Queridos, a gestação não poderia acontecer, ela tem uma filhinha hoje, que está viva. O milagre foi aquela criança. E eu não sei o que Deus vai fazer na história dela, mas eu oro que o Senhor seja glorificado através da vida dela. Sabe o que eu digo para você? Pode ser que você esteja olhando algo que acabou. E pode ser que seja verdade aos nossos olhos. Mas a Bíblia fala no livro de Jó, acho que capítulo 14, que uma árvore, ainda que cortada, ao cheiro das águas florescerá. Sabe o que significa? Jó tinha perdido tudo. Saúde, filhos, bens. Mas ele continuava falando com esperança. Ainda que essa árvore seja cortada, ao cheiro das águas, ela florescerá. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus.